Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um podcast do canal Longidade. Eu sou Poliana Souza, uma das cofundadoras deste canal, e vou te acompanhar nesse episódio acompanhada da minha parceira de Longidade, Morgane Rodrigues, também cofundadora deste canal. O Longidade é um canal digital dedicado a trazer informações sobre a longevidade. Aqui trazemos novidades e assuntos de interesse para ser debatidos com especialistas da área. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre Outubro Rosa e Novembro Azul. O que os maduros deveriam saber? Como é que eles se cuidam? E para se manter por dentro das novidades para o público 60+, não se esqueça de se inscrever no nosso canal em todas as mídias e também de compartilhar com mais pessoas que se interessam pelo assunto. As nossas convidadas de hoje são duas pessoas muito especiais. Eu estou aqui com a doutora Daniele Amaro. Ela é médica oncologista do Hospital Israelita Albert Einstein, com especialização em oncogeriatria pela Sociedade Internacional de Oncogeriatria e cuidados paliativos pelo Instituto Palion Latinoamérica e Universidade Central da Catalunha. E estou também acompanhada pela doutora Ana Carolina Pires de Rezende, minha grande amiga, que é radioterapeuta, também do Centro de Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein. Olá, sejam muito bem-vindas e muito obrigada por aceitarem o nosso convite. Será um prazer bater aquele papo com vocês. Sejam bem-vindas, meninas. Ai, obrigada. Prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada a todos que estão assistindo. Eu espero que seja uma discussão muito enriquecedora. Eu vou falar um pouquinho para vocês de algumas impressões que eu tenho sobre essas campanhas, tá? Todos os anos a gente acompanha essas campanhas e eu considero que elas são importantíssimas, mas tem um problema que eu vejo nessas campanhas, né? Não diminuindo a importância da gente pensar na prevenção na população jovem, que também é muito importante, mas eu percebo nas imagens, né, na mídia, né, as imagens que eles trazem nas campanhas normalmente são de pessoas jovens, e isso me incomoda, porque a gente sabe que a população 60+, é a população mais exposta a um diagnóstico de câncer. Muitas pessoas 60+, acreditam, inclusive, que elas não precisam mais se preocupar com isso, realizar rastreamentos, ter medidas de prevenção, enfim. Elas desconhecem, essas pessoas desconhecem que elas são a população de maior risco. Então, eu queria que vocês nos ajudassem um pouquinho a gente desmistificar esses conceitos, né? E aí, em primeiro lugar, eu queria que vocês falassem, na visão de vocês, qual que é a importância dessas campanhas? Quer começar, Dani? Posso. As campanhas em si, elas dão uma grande oportunidade da gente trabalhar com educação em saúde, até quando a gente fala do câncer. Por mais que a gente fale assim, não, hoje você tem acesso a muita informação, muitas pessoas ainda consideram um câncer um tabu. Então, você ter 2 meses que são dedicados com um foco bem relevante, por mais que a gente tenha um tumor para cada mês, que a gente fala, né? Você ter 2 que tem um enfoque bem grande, é uma chance de todas aquelas pessoas que ainda têm aquela certa reserva. Não quero falar sobre o câncer, não quero abordar com o assunto, isso não vai acontecer comigo, terem a chance de obter essas informações. Também, se a gente pensar em um nível de saúde pública, elas vão ter uma grande importância se a gente pensa no SUS, né? Esses momentos do Outubro Rosa, do Novembro Azul, muita parte do sistema de saúde público, ele se organiza em campanhas, em mutirões de exame, e muitas pacientes conseguem ter acesso à mamografia, a um exame do PSA nesse momento. E se você trabalha com saúde pública, você vê que muitos pacientes chegam com esse primeiro diagnóstico, com a investigação, por exames que vieram desse mutirão. Então, é muito importante, até para você conscientizar essa população da importância desses exames e você facilitar o acesso de uma outra forma. Se não tiver alguma coisa mais para acrescentar também. Não, eu acho que é por aí, né? Eu acho que a gente pode agora falar um pouquinho específico, né? Então, para câncer de mama, para câncer de próstata. Quando a gente fala em câncer de mama, essa crítica que a Polly fez, ela é maravilhosa. Por quê? Se a gente for olhar a estatística, só 25% dos casos de câncer de mama acontecem entre os 40 e 50 anos. 25%. Né? Então, assim, as campanhas, elas têm que mostrar imagens de pessoas com mais de 50, com mais de 60, que seriam a população com maior prevalência. O que acontece é que existe, sim, né, um apelo de mídia maior quando a gente fala de uma mulher jovem, com filhos pequenos. São diagnósticos, geralmente, nas mulheres mais jovens também, de doenças mais agressivas, muitas vezes
avançadas, são idades nas quais mulheres que têm alguma mutação genética vão ter diagnóstico de câncer, mas lembrar que também mutação genética causando câncer é uma pequena porcentagem da população. A gente fala são muito cerca disso, de 10%, cerca de bem 10%, é que depois da Angelina Jolie isso criou pouquinho. né, um corpo muito grande, né? Mas existem, inclusive, algumas polêmicas e controvérsias em relação à idade de realizar mamografia. Eu ia perguntar até sobre isso, né? Sim. Porque, enfim, a gente tem bastante polêmica em relação ao rastreamento. Vou aproveitar que a gente entrou no assunto de mama e depois a gente fala um pouquinho sim. da questão da próstata. Mas existe tanto polêmica do início, né? Porque a gente está vendo cada vez mais, né? Eu estou falando da importância do diagnóstico da mulher, né, 60 a mais, né? Mas a minha visão é a visão também da geriatra, mas a gente sabe que está tendo um número maior de diagnóstico também em idades mais jovens, que a gente não via antes, né? Mas também tem uma ideia errônea de que a partir de determinada idade eu não preciso mais fazer. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, justamente, a polêmica do início é por quê? Porque o Ministério da Saúde recomenda que se faça a mamografia a partir dos 50 anos, a cada 2 anos. Né? E, inclusive, recentemente teve uma força-tarefa americana para rever essas idades, rever esses dados, e isso vai muito mais de encontro ao que a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda, que é iniciar o rastreamento com 40 anos. Isso para uma mulher risco padrão. Não estou considerando pacientes de alto risco, com histórico familiar de câncer de mama, de ovário, ou algum histórico pessoal, por exemplo, de radiação torácica. Então, para essas mulheres que estão classificadas como alto risco, antecipa-se, mas para a população padrão, a recomendação da Sociedade Brasileira é a partir dos 40. Que já está bem melhor do que o Ministério da Saúde recomenda. Sim, né? a começar aos 40 e fazer anual. O Ministério da Saúde começar aos 50, bianual, né? Então, assim, já muda bastante. E em relação a parar de fazer, que eu acho... Né? Aí eu vou dar minha opinião, eu acho um absurdo, né? Parar de fazer rastreamento com 69 anos. E por que isso? Porque depois de 69 a mulher não tem mais câncer de mama? Não. Por quê? Porque não se justifica economicamente, que são diagnósticos que são menos letais, porque a mulher com mais idade, ela vai ter um câncer de mama, geralmente, que é um pouco menos agressivo, e aí, economicamente, isso talvez não tivesse o impacto que a mamografia, que espera-se que a mamografia teria, porque a mamografia, ela diminui, inclusive, mortalidade de câncer de mama. Só que a gente tem que ver a mamografia como um instrumento de fazer diagnóstico precoce. Então, mesmo que a idosa, a mulher acima de 70 anos, não vá morrer daquele câncer, é importante que ela seja diagnosticada. Ela vai ter comprometimento da qualidade de vida dela. Ela vai ter comprometimento da qualidade de vida dela. Ela vai precisar de tratamentos mais agressivos quando fizer o diagnóstico de uma doença sintomática, por exemplo. Sim, e assim, eu não sei no dia a dia de vocês, mas eu tenho muitas pacientes que são acima de 60, 70 anos, que estão ótimas, mas que não fazem mamografia há 2, há 5 anos e diagnosticam com doença relativamente no volume grande. E hoje a gente vê que o tratamento em si, ele evolui, né? E você já tem cada vez tratamentos que eles vêm com uma agressividade menor e que eles se enquadram muito bem numa pessoa que está lá com 70 anos ou mais. Então, acho que o rastreio, ele tem que acompanhar também a evolução do tratamento. Então, a partir do momento que eu tenho tratamentos melhores, eu consigo uma paciente que tem mais de 70 anos, mais de 60, tratar, eu tenho que diagnosticar se isso vai ter tanto impacto em mortalidade quanto também em qualidade de vida para essa paciente. Com certeza. Né? A gente vê pela Sociedade Americana que hoje você já até se estende para mais lá de 74 anos para essa paciente continuar fazendo o rastreio. Né? Algumas sociedades colocam expectativa de vida, né? Colocam expectativa de vida de pelo menos 10 anos, né? Se você calcula... A gente tem, né? Dentro da medicina, a gente tem várias ferramentas para fazer isso. As pessoas não sabem, né? As pessoas, de uma maneira geral, não sabem disso. Mas a gente, né? Que é médico e que trabalha com isso, a gente sabe que a gente tem calculadoras de expectativa de vida baseado em perfis de cada pessoa. As doenças que ela tem, os remédios que ela toma, se ela tem limitação de atividade do dia a dia ou não, uma série de coisas, né? E hoje em dia algumas sociedades internacionais já colocam isso, né? De que se a pessoa, se a mulher tem ou o homem tem uma expectativa de vida de pelo menos 10 anos, a gente não deveria negar o rastreamento para essa pessoa, né? Sim. Até porque para fazer mais precoce, né? Que implica muito em tolerar tratamento, a intensidade de tratamento que vai
vai se submeter também, né? E lembrar E tem que o poder de escolha também, né? Sim. Você compartilhar isso com o paciente, né? E lembrar que a gente fala sempre de mamografia, mas o ideal é a associação de métodos. Então, é fazer mamografia e ultrassom. E outra coisa curiosa, né? A mamografia, ela é menos fidedigna, né? Então, para mulheres mais jovens que têm mamas mais densas do que justamente para a mulher que está acima de 60 anos, que já tem mais lipossubstituição. Então, a mamografia, ela é primordial nesses casos, tá? Não dispensando o ultrassom como um exame complementar à mamografia. Outra coisa, não é porque existe essa recomendação de se parar os exames aos 69 que ninguém mais vai fazer mamografia depois disso, porque faz mal, né? Lembrar que não faz mal. Você pode continuar o seu rastreamento. E outra coisa importante, não é porque fez a mamografia anual e notou um nódulo, se examinou, se sentiu, né? Eu falo, não é se examinar, né? Mas é o se conhecer. Porque existe uma entidade que a gente chama que é tumor de intervalo, que é justamente isso, é um nódulo, um tumor novo, que ele pode aparecer no intervalo entre esses dois exames que foram feitos no período de 1 ano. Então, você tocou num assunto interessante, né? É polêmica a questão do autoexame, né? Alguns trabalhos mostram benefício, outros falam que não tem benefício nenhum, porque não ajuda a fazer diagnóstico precoce. Mas a gente se conhecer é importante, né? Assim, o que vocês pensam sobre isso? Eu acho super importante. Eu também acho super importante. O que eles falam muito é que a paciente, eles acabam considerando essa paciente como uma pessoa leiga. Então, fala assim, ela vai palpar, às vezes ela vai sentir a glândula mamária, vai sentir outras alterações que não necessariamente é o tumor, e isso vai gerar uma angústia. Mas se eu for pensar, na verdade, o que é, né, mais positivo? Essa paciente gerar uma angústia e buscar o médico e sentir alguma alteração e procurar auxílio médico. Então, você tem que pensar nessa finalidade. Ela conhecer a mama, ficou na dúvida, vai no médico, ele vai palpar também, vai examinar e vai falar, isso aqui que você sentiu é uma coisa normal da sua mama, não é uma nodulação, você não deve se preocupar. Ou ela sentiu alguma coisa nova, e aí daí partir para um diagnóstico. Então, a mulher ela tem que conhecer a mama dela, independentemente da idade. Isso que eu ia não perguntar, quer dizer que isso ela tem depende 60 da idade. mais, que ela não vai tocar a mama dela, que ela não precisa mais. Tem que se conhecer mesmo. E, inclusive, 60 mais, se a gente for pensar, uma mulher que, em teoria, está na menopausa, não tem as oscilações hormonais que uma mulher mais jovem tem, e também não tem aquelas mudanças mamárias do ciclo menstrual. Então, é muito mais fácil uma mulher jovem tá tomando banho, né? que se conheça, se tocar e sentir um nódulo, ter uma sensação estranha, e aquilo ser parte de uma oscilação hormonal, chamou a atenção, pode ser que ela fique ansiosa, pode ser que ela fique preocupada, mas ela procura o médico, do que uma mulher acima de 60 anos que não tem essas oscilações e que perceba um nódulo novo, e isso com certeza vai ter uma implicância, né, uma representatividade até maior. Então, mulheres maduras têm que se conhecer, sim. Exato. Inclusive, a gente espera que se conheçam melhor do que as mais jovens. Não pode ter esse tabu, porque eu tenho mais que 60, eu não vou tocar a minha mama, não vou me examinar, tem que conhecer o seu corpo, isso é fundamental. É importantíssimo, né? Em relação à próstata, Dani, como fica essa questão tanto das campanhas, né? A próstata também é uma doença, né? O câncer de próstata também é uma doença mais comum em homens. Sim. Qual que é mais ou menos a média de faixa etária? Geralmente vai aumentar o risco a partir dos 50 anos, mas a gente considera que tem um boom, assim como na mulher, né? A partir desses 60 mais, geralmente é a partir dos 65 anos. Se a gente for ver as recomendações realmente para o rastreio, a maioria das sociedades brasileiras, porque a própria Sociedade de Urologia, ela se baseia nas recomendações americanas. Não indicam. Falam que se você dosar o PSA ele não é tão fidedigno, vou ter outras alterações próprias do processo de envelhecimento, como aumento de volume da próstata, que vão alterar o PSA, e isso eu vou estar gerando, eles batem na mesma tecla, eu vou estar gerando uma angústia no paciente, que ele vai ver aquele PSA aumentando, aí eu vou submeter ele a um exame invasivo, que é a biópsia da próstata, para no final ele ver que ele só estava com a próstata aumentada. Só que se a gente for conversar, né, hoje a gente tem uma variedade de tratamentos, a gente não pode poupar o homem de cuidar da sua saúde. Então, o que a gente preconiza é que você discuta isso com o seu paciente e que esse rastreio ele seja individualizado, que ele saiba os prós e os contras, que ele tenha esse conhecimento de que não necessariamente elevação de PSA é igual a câncer de próstata, que ele pode ter só um aumento do volume da próstata.
desmistificar um pouco o que a gente fala do toque retal, né, que é uma coisa assim que pro homem já era todo um tabu, fala assim, eu nem vou dosar meu PSA porque vai, né, o que os olhos não veem, o coração não sente, então eu não sei que meu PSA tá alterado, então o médico não vai querer fazer o exame do toque da próstata, não vou fazer. Hoje a gente tem opções mais modernas, além do toque da próstata, uma ressonância de próstata, até exames que você vai conseguir fazer uma avaliação melhor, sem você já ter que pular, né, essa etapa da elevação do PSA já para biópsia. Então, isso vai caindo meio que por terra. Você tem etapas que você pode fazer uma investigação mais detalhada, mais pormenorizada, ver o histórico desse paciente para ver se ele tem um risco maior. Isso que eu ia te perguntar, qual é o homem que tem maior risco? E com que frequência que a gente faria? Assim, já o que a gente considera o grupo de maior risco. Uma coisa que poucas pessoas sabem é que pacientes que são de etnia afrodescendente, eles já têm um risco maior de câncer de próstata, e a gente não vê muito a foto daquela representação do Novembro Azul do homem negro mesmo, né? E eles são um grupo de risco extremamente importante, tem quadros mais agressivos, diagnósticos mais precoces, então é uma população que você tem que enfocar. E se a gente for pensar em questão, né, socioeconômica, é uma população que ela tem um menor acesso à saúde. Então, é uma população que ela tinha que ser alvo, né, de um cuidado maior. A gente também tem os pacientes que têm parentes de primeiro grau, que a gente considera irmãos, avô, pai, com um diagnóstico precoce, que seria o diagnóstico antes dos 65 anos, apesar que a gente vê esse processo que você falou de cada vez pacientes mais jovens, né, tendo o diagnóstico, eles têm que se preocupar também. A gente considera o paciente que desconhece o seu histórico familiar, porque não é todo mundo que conhece. Então, tem o paciente que é adotado ou o paciente que vem daquelas gerações anteriores que não se falava do câncer, então não sabe se avô teve, mudou de estado, não tem contato com os tios. Se ele desconhece, eu considero que a família dele pode ser um risco. Pode ser de risco, né? Esse paciente vai acabar tendo que passar por essa triagem. A gente tem coisas mais antigas de exposição a produtos químicos, mas são coisas que vêm lá de gás laranja, coisa lá da Guerra do Vietnã, mas isso pode ser um fator de risco, sim. Tá? Então, geralmente, essas faixas etárias, o que é preconizado? Que eles baixem para lá a partir de 45 anos. Você já começar a fazer uma dosagem de PSA, você já orientar esse paciente. A maioria das sociedades, elas trazem, né, essa parada com até 69 anos. Então, por quê? É o que a gente falou, né? Então, quer dizer que hoje foi meu aniversário de 70 anos, então tudo mudou. Foi uma coisa livre. Astrológica, o Sol alinhou com a Terra e eu não câncer. tenho mais risco de câncer de próstata. Não é assim, é porque eles falam realmente dessa parte econômica do custo-benefício de você tratar uma doença que, no seu padrão geral, tem uma evolução muito lenta e que o paciente, geralmente, ele não tem sintomas dessa doença. Tá? O que, na verdade, a gente fala que é o grande risco do tumor de próstata. Quando esse paciente vai ter sintomas, é algo muito avançado, né? Então, por que eu vou tratar uma doença que o paciente não sente nada? Isso é outra coisa, assim, você não pode poupar o paciente disso. Você tem que compartilhar isso com ele e até a decisão entre tratar ou não, isso tem que ser compartilhado com ele. Então, se eu for seguir os guidelines de hoje, fator de risco, que foi o que a gente comentou, a partir dos 45 anos, você já pode conversar com esse paciente para começar o rastreio. Se não, a partir dos 50 anos, alguns guides americanos falam 55 anos, então, lá entre 50 e 55 anos, eu já vou começar a dosar o PSA e fazer um acompanhamento de sintomas. E qualquer alteração do PSA, eu vou individualizar uma conduta posterior juntamente com esse paciente. Ana, eu acabei não te perguntando, a gente falou bastante aqui das questões, né, dos pacientes de maior risco, e talvez fosse interessante que a gente falasse dos fatores de risco mesmo para o desenvolvimento do câncer e também para o câncer de mama. Qual que é a mulher que tem maior risco para ter câncer de mama? O que coloca a gente em risco, né, ao longo do nosso processo de envelhecimento, enfim, o que a gente faz na nossa vida que faz a gente ter maior ou menor risco? Isso também é um assunto bem controverso, né? Porque as pessoas, principalmente quando adoecem, elas começam a procurar motivos, né? Então, nossa, o que eu fiz para merecer isso? Eu sou vegana, yogi, tenho uma vida saudável, eu sou malho. magra, linda, não sei o quê, né? Então, assim, existem alguns fatores, e aí eu acho que eles acabam até se mesclando para todos os tipos de câncer, que são hábitos de estilo de vida, né? Então, a gente falou de peso, então, tentar manter um peso adequado, porque a gente sabe que a obesidade está, né,
Aí tô parecendo a Andrea falando no podcast, tá faltando ela. Exato. Assim, obesidade tá associada, outras exposições, a Dani comentou algumas exposições químicas, etc e tal, exposições hormonais, no caso, da mulher com câncer de mama, então, reposição hormonal, né, é um fator. Existe aí alguma controvérsia em relação a outros hormônios, né? Hormônio anticoncepcional ou induções para ovulação, para pacientes que fazem fertilização. Isso tem alguma controvérsia, né? Mas basicamente tabagismo, obesidade, hábitos bons, né? Como atividade física. Questiona-se muito ingestão de carne, né? Então, isso também eu falo que muito para próstata, dieta gordurosa. Eles levantam muito nos estudos também. E às vezes a gente não tem muito essa noção da obesidade, né? Eles só falam assim, tipo assim, a obesidade é fator de risco. Mas se a gente considera, por exemplo, a mulher com câncer de próstata, com câncer de mama, se ela já está na pós-menopausa, e ela está na faixa de sobrepeso e obesidade, ela tem de 20 a 40% de risco a mais de ter o câncer de mama. Então, é um risco muito maior. E o homem parecido que tá... risco de reposição hormonal. risco de reposição hormonal. E sabe? o homem que está na faixa de obesidade, ele tem 57% a mais de chance de ter câncer de próstata. Então, essa é uma taxa muito alta para você ter essa questão de sobrepeso e obesidade. E a gente já sabe que alguns fatores do próprio envelhecimento já vão predispor esse paciente a ter um ganho ponderal maior, né? Por alteração de metabolismo, alteração hormonal, às vezes por mudança de hábito de vida, ele se aposentou, parou de trabalhar, tem outro ritmo, tem uma alteração osteoarticular, então ele faz menos atividade física, tem menor mobilidade. Com isso, ele ganha peso e só por isso você já dá aí um empurrãozinho, além do fator idade, para ele ter um fator de risco maior para ter câncer de mama. Porque a idade, ela diz respeito ao número de exposições que você teve durante ao a longo vida, da vida, né? Agora, o sobrepeso, ele tem... Agrega o sobrepeso mais. tem um grande peso nessa balança. Tem outros fatores, né, para a mulher que eu estava até comentando. Então, histórico familiar, um histórico familiar importante, né, de câncer de mama e ovário, por conta de mutação de BRCA, que é uma das mais comuns quando a gente fala em mutação com risco para câncer de mama. Irradiação torácica prévia. Então, mulheres que tiveram linfoma, né? Morgane é boa dos linfomas, né? A nossa médica dos linfomas aqui. Mas o linfoma de Hodgkin, ele tem já uma grande associação, simplesmente por ser linfoma de Hodgkin com câncer de mama, e mulheres que fizeram radioterapia torácica por linfoma, né? Então, irradiação mediastinal tem um risco alto, né? Comparável e até acima de pacientes que têm mutação predisponente para câncer de mama. Então, são mulheres que, em teoria, deveriam fazer um rastreamento de alto risco também. Por exemplo, que mais? E a gente vê muito que, às vezes, as mulheres que fizeram essa parte da radioterapia torácica, elas esquecem que elas têm que ter esse zelo extra. E até de começar até a fazer o de rastreamento. você ter um cuidado né? de ser anual, que é que nem a Ana falou, ter esse cuidado maior. Quando a gente fala na terapia de reposição hormonal, alguns homens têm até um pouco de dúvida com relação à testosterona, porque a gente fala muito da reposição hormonal na mulher, né? Esse risco a mais. Eu acho que, assim, não é um risco que justifique a mulher não fazer a terapia de reposição hormonal, porque a gente vê o quanto que ela tem de ganho frente a esses sintomas de pós-menopausa. Desde que assistida, né? Mas desde que assistida. Então, o que a gente orienta, essa paciente quer fazer a reposição hormonal, antes de começar, faz lá a sua mamografia, o ultrassom, já faz os seus exames para ver se tá tudo ok com a sua mama. Tá tudo ok? Seu médico inicia e você tem que ser mais cuidadosa. Vai fazer lá anual, qualquer alteração da mama, vê com mais cuidado. E com relação ao homem, será que essa parte hormonal vai valer pro homem? Eu vou repor testosterona e eu vou ter um risco maior de câncer de próstata? Os estudos de hoje, eles não batem o martelo. Eles ficam bem assim em cima do muro e falam, pode ser que aumente, mas também não conseguiram afirmar. Mas o que traria mais preocupação para mim? Não aquele paciente 60 a mais, que ele tem uma série de efeitos da baixa da testosterona e que realmente no exame laboratorial ele tem essa queda. Aí esse teria indicação, aí esse tem a indicação de repor a gente tem reposição de testosterona sem a menor indicação. Eu falo, a preocupação é o né? paciente que tem a testosterona normal, mas quer virar o Rambo. Aí ele usa aquelas quantidades enormes de testosterona e aí eu não tenho ninguém que estuda. Eu vou falar assim, eu vou te dar uma super dosagem de testosterona e eu vou ver. Dá mais câncer e eu vou ver se você vai ter mais câncer ou não. Então é uma coisa que é uma informação que a gente também não vai ter. Então eu acho que tudo tem que ser feito. E aí fazendo a com comparação, certo cuidado e acompanhamento. A comparação do Rambo é a moda do chip da beleza também. Exato. Então assim, isso é outra coisa. Uma coisa é você estar com o seu médico ginecologista, um masto, e você tem uma baixa de hormônio feminino que esteja te causando muito sintoma.
osteoporose e outros efeitos, aumentando seu risco Cardiovascular. outros efeitos que a baixa hormonal causa e você faça uma reposição Assistida. controlada, assistida. Outra coisa são esses chips que ninguém sabe o que tem dentro, a quantidade de hormônio que tem. Você implanta isso, você não sabe o quanto disso já foi exaurido ou não. Então, eu tenho cada vez mais um número de pacientes que são diagnosticadas com câncer de mama. E aí você pergunta, você faz reposição hormonal? Eu fazia uso de chip, não sei o que. Quantos chips você tem? Já coloquei uns 20, 25, porque cada vez que vai, põe 4, 5. E para tirar esse negócio? E para saber o quanto de hormônio que ainda tem lá dentro e você não quantificar tem esse vai ficar, né, E é circulando. difícil tirar, não é fácil tirar. É intramuscular, é difícil tirar. E a gente vê cada vez mais mulheres mais velhas implantando esses chips, né? Assim, você tem um tempo de indicação para reposição de terapia hormonal, depois de um certo tempo você já não tem mais uma indicação precisa, Sim. né? E a gente tem visto mesmo essa questão de mulheres, né, cada vez com mais idade implantando chips, às vezes pensando em questões estéticas, Sim. né? E as mulheres mais velhas têm um risco maior de ter cânceres relacionados ao hormônio, né? Que justamente não é a idade para naturalmente você estar exposto a essa quantidade de hormônio. Isso é meio que, se você for olhar na natureza, né? Não é a idade na natureza para você ter essa quantidade de hormônio circulante. Na verdade, é o tempo, né? Circulante. Você tá lá com 70, 80 o tempo anos, de exposição, né? ainda exposta a uma quantidade de hormônio alta, né? Enquanto que, assim, a gente sabe que a gente tem mulheres hoje, né, com uma longevidade, eu ia falar com uma longidade, né? Com uma longevidade maior, que são atletas, né? Então, eu tenho pacientes que estão lá, que elas nadam, jogam tênis. E sim, isso já é o saudável, o positivo. Não precisa de um hormônio a mais, né? Então, ela ter boa massa muscular, porque ela faz exercício, porque ela tem uma boa dieta. Ela ter bons hábitos de vida. Bons hábitos, né? ela vai viver mais, com boa qualidade, sem precisar desse tipo de implante não controlado, né? Sim. Acho que outra coisa que também é importante a gente abordar quando a gente fala em fatores de risco, que é uma coisa que é controversa. Muitas das pacientes, pensando nessa parte da estética, da beleza, elas têm muita dúvida com relação ao implante mamário. Se ele vai aumentar o risco de câncer de mama e até se isso vai atrapalhar para eu fazer o rastreio, para eu identificar. Então, quer dizer que eu vou pôr o silicone, eu posso ter uma lesão e não perceber? Né? Então, o que a gente vê? Na verdade, o implante em si, ele não vai aumentar o seu risco de ter um câncer de mama. Ele pode ser relacionado, por exemplo, com linfoma anaplásico, por causa da textura do implante em si, outros tipos de câncer. Mas quando a gente fala com câncer de mama, não. Hoje, se a gente for pensar, ele pode, sim, ter alguma nodulação que o implante pode meio que mascarar? Talvez por um autoexame, isso possa te prejudicar. Mas hoje, cada vez mais, os centros que fazem mamografia, eles são adaptados para fazer o exame numa mulher que tem um implante de silicone. Então, você consegue até, como a Andrea falou, fazer como a Ana falou, fazer outros exames de ressonância, ultrassom para auxiliar, que vão te ajudar lá se esse implante deixou alguma dúvida na mamografia. Então, essa mulher pode, sim, colocar o implante de silicone, cuidar da autoestima dela, sem isso ser um fator de risco a mais. Até elas se preocupam até na própria radioterapia, né? Se o implante pode ser um empecilho. A gente vai falar Isso disso no próximo episódio. Vamos deixar o Tem mito. que ser cenas dos vamos deixar o capítulos, né? Gente, eu continuaria aqui conversando sobre isso por horas, né? Porque acho que é super interessante e é uma questão de utilidade pública. As pessoas precisam saber, né? Que elas não precisam parar de fazer o seu cuidado de saúde por conta do seu envelhecimento. Pelo contrário, a gente tem que estar atento a isso. Mas a gente vai voltar nessa conversa no próximo episódio, porque eu vou querer ouvir vocês falando um pouquinho sobre o tratamento, né? Se idoso pode tratar câncer? Será? Então vamos, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Queria agradecer a presença de vocês, né, aqui com a gente nesse episódio. Muito obrigada, foi, acho que sensacional, deixou um gostinho de quero mais realmente, não foi, Morgane? Foi sim, já um monte de pergunta aqui para fazer. Pro próximo. Pro próximo. Não percam o próximo. Bem, nesse episódio do podcast do Longidade, nós falamos sobre Outubro Rosa e Novembro Azul, o que os maduros deveriam saber. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a participação das nossas convidadas.
Lembre-se de se inscrever no nosso canal e acompanhar o Longidade nas redes sociais para ficar informado e desenvolver uma longevidade com saúde e qualidade de vida. E comente aqui sobre quais os temas vocês gostariam de saber mais, quais convidados gostariam de ver por aqui. Até o próximo episódio.